seja muito bem-vindo para mais um vídeo de leitura da Bíblia da Ser. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Tiago. E o livro de Tiago ele é muito importante, especial, porque traz mensagens que devem estar guardadas a todo tempo no nosso coração e no nosso pensamento. E no capítulo 1 ele já começa falando sobre a importância de nós perseverarmos. Nós vamos ver que no capítulo 5 também Tiago vai falar sobre a perseverança citando o exemplo de Jó, dizendo que aquele que persevera, segundo o capítulo 5 de Tiago, ele é abençoado, assim como Jó foi abençoado por perseverar dentro da sua batalha que não foi fácil. Jó batalhou em todos os sentidos da sua vida, perdas de filhos, perdas de servos, perdas de conquistas, de posses, de saúde e até mesmo de amigos. E Tiago ele vai falar aqui no capítulo 1 que é necessário que a nossa perseverança cresça e ela vai crescer através da provação para que nós nos tornemos pessoas maduras. É impossível nós adquirirmos maturidade espiritual sem que nós não venhamos a disciplinar a nossa perseverança ao crescimento. E ainda nesse mesmo capítulo, Tiago vai falar sobre um tema que também ele vai falar no capítulo 3 e no capítulo 4, que é sobre a alma, o desejo da alma. E ainda vou ler aqui no capítulo 1, 14. A tentação vem dos nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Mais para frente, nos capítulos de Tiago, Tiago vai falar o quanto nós precisamos domar a nossa língua, a nossa boca e o nosso próprio desejo. Porque Deus não opera em cima do desejo, mas da vontade da palavra de Deus. Que nós possamos separar isso na nossa vida, porque muitos cristãos são muito imaturos na fé, porque acreditam que nada pode acontecer de errado, nada pode ser diferente do que ele deseja. O que eu desejo viver, Deus tem que fazer para mim. E Tiago ele vem e ele quebra com essa espiritualidade que não vem de Deus, dizendo: Deus não está aqui para suprir os seus desejos. E na verdade, todo desejo provém da carne. E a carne vai satisfazer-se no pecado. Então, não que você não possa desejar e eu não posso desejar coisas, nós podemos sim, mas que nós venhamos a praticar a palavra de Deus e entender que nem todo desejo combina com o propósito de Deus para a nossa vida. E aquilo que não combina com o plano de Deus para a nossa vida deve ser deixado de lado, porque senão aquilo vai gerar morte na nossa vida. E é exatamente isso que nós precisamos compreender sobre a fé. Quando Tiago, aqui no capítulo 2, vai falar sobre muitos outros assuntos, mas um ponto muito específico do capítulo 2 é a fé, ele vai dizer: a fé sem obras é morta. E ele cita até boas obras, mas ele não para por aí. A fé sem obras, e vai citar as obras de Abraão, obras daquela prostituta Raabe, que não foram obras no sentido de alimentar, mas foram obras de contribuir para que o plano de Deus se estabelecesse. Então, uma fé, sem que ela esteja plenamente ligada ao plano de Deus, ao que Deus tem para nós, ela é uma fé morta. Jesus Cristo veio e o que ele fez aqui foi resplandecer a vontade de Deus através da vida dele. Todos os dias, através das suas palavras, do seu comportamento, das suas convicções, das suas decisões, a fé de Jesus se tornava cada vez mais viva e atuante. Então, se você não tem tido atitudes em relação ao plano de Deus para a tua vida, eu vou fazer a mesma pergunta que Tiago fez aqui no texto para você. Está no capítulo 2, no versículo 14, no final do versículo 14. Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Essa fé que não tem ação? Essa fé que não vive o plano e a vontade de Deus? Acaso essa fé egoísta, instintiva, que só faz o que lhe apraz, ela poderia te dar algum tipo de salvação? Pare e pensa nisso. Nós somos chamados para viver algo muito além do que nós mesmos e isso é o plano de Deus em nós, através de nós,
aqui na terra. Eu já falei sobre essa questão da língua, sobre os desejos, mas ele fala muito sobre nós controlarmos o que nós falamos, uma vez que nós temos poder através do que nós falamos. E nós precisamos escolher se nós vamos ser uma fonte de vida ou uma fonte de maldição. Escolha na tua vida ser uma fonte de vida. E é isso que importa. E não vá viver, de acordo com o capítulo 4 de Tiago, ao seu bel prazer, a viver só o que lhe dá prazer. Tiago fala uma verdade muito grande. Tem muita gente que não recebe as coisas de Deus. Por quê? Porque eles desejam coisas, né, que Deus não pode realizar. E eu vou ler o texto porque vai ficar muito mais claro lendo. No entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Né? Tem muita gente que vive de desejo, vive de realizações que elas não podem receber. Por quê? Porque o que eles pedem tem as suas motivações erradas. Então, que Deus possa transbordar o teu coração a um ponto de você viver um recomeço, ou então um conserto diante da presença de Deus. Tiago nos diz um texto icônico: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. E aqui ele está falando sobre conserto, sobre um alinhamento de vida. Que eu e você possamos estar abertos para esse alinhamento de vida. E o último ponto que é muito importante desse livro de Tiago, ele vai falar sobre o poder da oração. E ele cita alguns exemplos de pessoas que oraram e viram através da sua oração o mover do Espírito Santo de Deus. E ele diz assim, aqui no capítulo 5, essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se ele cometeu algum pecado, será perdoado. É uma oração que Deus escuta. E ele vai dizer, portanto, confessem seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós e, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas. Há um grande poder na oração intercessória. Então, aprenda a orar e a interceder por aqueles que te procuram, contando suas situações, que você possa orar e ser usado por Deus. E no final, ele vai dizer o tamanho e a importância que é de nós trazermos as pessoas que se desviaram de volta para a presença de Deus. Isso tem um valor muito grande para Deus. Viver restituição e dar restituição de Deus na vida de outras pessoas é algo poderoso e sobrenatural. Esse foi o livro de Tiago. E eu te encontro nos próximos livros do Novo Testamento. Que Deus te abençoe.